Olá! Já pararam para pensar no que acontece quando uma cidade inteira chora? É uma imagem forte, né? Pois hoje a gente vai mergulhar num dos textos mais crus e emocionantes da literatura antiga, o Livro de Lamentações. É uma jornada poética que nos leva do luto mais profundo até, quem sabe, um vislumbre de esperança. Olha, o impacto já vem logo na primeira frase. É um quadro imediato, desolador. Uma metrópole que antes fervilhava de vida, agora está silenciosa, vazia. Essa imagem de desolação total é o nosso ponto de partida. Mas afinal, o que é esse livro? Bem, basicamente é uma coleção de 5 poemas de luto. O pano de fundo aqui é a queda de Jerusalém para o Império Babilônico, um evento que, nossa, mudou tudo para o povo de Judá. E a tradição diz que quem escreveu isso foi alguém que viu tudo de perto, o profeta Jeremias. Vamos começar pela cena do desastre. Para a gente sentir o peso desses lamentos, primeiro a gente precisa ter uma ideia da dimensão da ruína. E o texto faz isso com um contraste brutal, sabe? Um antes e depois que é simplesmente devastador. Onde antes existia uma princesa, agora tem uma escrava. A cidade, que era cheia de gente, agora está solitária. É uma queda vertiginosa que mostra como tudo, absolutamente tudo, foi perdido. A metáfora usada para descrever a cidade é incrivelmente poderosa, uma viúva. Naquela cultura, uma viúva era o símbolo máximo da vulnerabilidade, alguém sem proteção nenhuma. E como destaca o comentário de Rosana Barros, a cidade, assim como uma viúva, foi abandonada por todos e deixada ali para sofrer sozinha. Uma destruição nesse nível levanta uma pergunta que não quer calar. Por quê? Como isso pôde acontecer? O próprio livro tenta encontrar uma resposta para a causa dessa catástrofe. Por quê? Essa é a pergunta que ecoa em cada verso. O livro não é só um relato do sofrimento, é uma busca desesperada por um sentido. O que foi que causou toda essa dor? A resposta do texto é direta, sem rodeios. A culpa é da própria cidade. A fonte deixa bem claro que o povo estava, digamos, colhendo o que plantou ao se rebelar contra a orientação divina. Ou seja, a destruição não é vista como um acaso, mas como uma consequência direta. E as consequências foram de uma escala que a gente mal consegue imaginar. O desastre se apoiou em 3 pilares. Primeiro, a fome, tão severa que levou ao colapso social completo. A estrutura da comunidade ruiu. E, por fim, o exílio, a remoção forçada da sua própria terra. E para entender a profundidade desse desespero, basta ler essa passagem. É difícil até de falar. Ela descreve o impensável, o canibalismo forçado pela fome. É um sofrimento que ultrapassa qualquer limite, onde o instinto de sobrevivência destruiu o laço mais sagrado de todos. Mas é aqui, no meio dessa escuridão absoluta, que o tom do livro muda. E muda drasticamente. É impressionante ver como a esperança consegue emergir do ponto mais baixo do desespero. Esse versículo, ele é o ponto de virada. É uma decisão consciente. O autor, sobrecarregado pela dor, ele escolhe ativamente mudar seu foco. Não se trata de negar o sofrimento, mas de procurar intencionalmente uma razão para ter esperança, mesmo quando tudo parece perdido. E aqui está o núcleo dessa esperança. A percepção de que, apesar do castigo, apesar da destruição, a misericórdia e a fidelidade de Deus não acabaram. A ideia de que a misericórdia se renova a cada manhã é uma das afirmações mais poderosas de todo o livro, sugerindo que um novo começo é possível todos os dias. Então aqui está o ponto crucial. A esperança não brota do nada. Ela é ancorada na memória de quem Deus é. Como o comentário de Rosana Barros aponta, mesmo lá no fundo do poço, o autor se lembra desses atributos. Que Deus continua sendo misericordioso, fiel, bom e até mesmo justo. Isso esclarece o propósito do sofrimento. O texto diz que Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. A dor, portanto, é vista não como uma crueldade sem sentido, mas como uma medida corretiva severa, um último esforço, como diz a fonte, para provocar uma mudança de coração. Essa redescoberta da esperança, então, culmina não numa solução mágica, mas em algo muito mais humano, um apelo sincero por restauração. E a oração final, lá no capítulo 5, segue uma jornada poderosa. Começa com uma honestidade brutal, reconhecendo o tamanho do sofrimento. Depois, se apega à fé, proclamando que Deus ainda reina apesar de tudo.
Só então, com base nessa verdade, é que surge o pedido por restauração. É quase um modelo de como orar em meio à crise. Esta é a oração que encerra o livro. Um pedido para que Deus intervenha e reverta a situação. E o mais interessante é o foco. O pedido principal é: restaura-nos para ti. A prioridade não é ter cidade de volta, mas sim o relacionamento. E aqui está a percepção teológica fundamental do final. A oração admite a incapacidade humana de mudar por conta própria. Não é nós vamos voltar para ti, mas sim converte-nos e seremos convertidos. É um reconhecimento de que a transformação genuína precisa ser iniciada por Deus. No fim das contas, o livro de Lamentações não nos dá respostas fáceis. Ele nos deixa com essa pergunta poderosa. O que ele nos mostra é um caminho para confrontar a dor de frente e ainda assim encontrar um motivo para ter esperança nos lugares mais sombrios. Uma lição que talvez seja mais relevante hoje do que nunca.